Pai, Senhor, irmãos. Só a Rebeca estava profetizando algo aqui, e o Senhor colocou um negócio no meu coração que eu lembro que a gente precisa dar crédito mesmo do que é falado aqui no altar, e quando lançam uma palavra profética. Em 2007, eu lembro que a palavra profética da campanha dos 12 dias de clamor era que naquele ano eu ia colher as bênçãos que o Senhor tinha para a minha vida. E a gente foi declarando a campanha. E era um ano que a gente estava um tempo com o Arnaldo, a gente estava namorando, e eu tinha o desejo de casar. E o Senhor sabia. Só que aí teve todo um percurso, né? Todo mundo já sabe. E aí eu falei, Senhor, eu ajoelhei. Eu lembro que a pastora sempre falava assim, não tem lugar para orar, a hora dentro do banheiro. E onde eu morava não tinha liberdade para orar. Eu entrei no banheiro e declarei, ajoelhei, Senhor, esse ano eu quero colher as promessas que o Senhor tem para a minha vida, porque eu declarei os 12 dias de clamor e eu quero. E aí a gente tem que dar crédito à palavra que é lançada, né, a profética. E naquele ano de 2007, eu casei, e ainda no tempo de Deus, porque Ele que escolheu a data, não fui eu. Então, que quando vinha uma palavra, receba e tenha fé. Eu tomei posse do que ela falou hoje aqui, e esse ano eu também vou receber o que eu coloquei diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos na lição, né, no capítulo 10, quem tem a revista, que é a atenção aos movimentos de Deus. E o texto base é Romanos 10, 14 e 15. Aí, se puderem estar colocando. Aí diz assim, ó: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E o 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A gente estava meditando nessa lição, e a pastora, quando ela ministrou, ela falou assim que o tema tem de acordo com a gente, né? O Senhor trata primeiro nós. E aí, quando eu vi o tema, eu falei assim, eita, Senhor, o Senhor já vai preparando, porque eu mesmo nem estava na lista dos pregadores. Aí, de repente, eu estava tão tranquila, chegou uma mensagem meia-noite lá no meu celular, ai, Jesus. Aí eu fui ver o dia, aí atenção aos movimentos de Deus. E o Senhor, Ele é especialista no que Ele faz, né? Porque realmente o tema é para nós. E Deus, Ele sempre vai nos levar ao propósito dEle, à direção dEle. E quando eu estava vendo o QR Code, nem sabia que o QR Code era um esboço ali, né? Quando o pastor falou de QR Code, eu falei, oxe, QR Code? Pensei que era só um negócio para poder ler o PDF, né? Aí fui olhando, aí o pastor fez uma pergunta assim, como vamos fazer alguma coisa se a nuvem se manifesta e nós não estamos preparados para ir? E aí ele até colocou para a gente falar uma comparação de alguma coisa, e veio algo no meu coração assim, todos nós, quem aqui trabalha e quem já foi para a cidade ou vai trabalhar, assim, nós sabemos que o ônibus, ele leva a gente no destino que a gente quer, não é? Todo mundo sabe que o ônibus vai passar, que, vamos supor, se você quer ir para o Parque Dom Pedro, você vai pegar o ônibus do Parque Dom Pedro, ele vai te levar para o terminal. Se você vai para algum lugar assim específico, você sabe que o ônibus vai estar lá. Mas, como que você faz para pegar esse ônibus? Você espera ele na sua casa lá? Não, o ônibus vai passar aqui no portão da minha casa, e eu vou esperar ele passar aqui e vou pegar ele. A gente sabe que o ônibus tem o ponto, você sabe que tem horário, hoje até o aplicativo para poder... Tem até um aplicativo que mostra, né? Mas a gente precisa estar preparado lá, estar preparado no ponto, preparado para poder saber qual é o ônibus que vai pegar direitinho. E é isso que foi o que veio no meu coração, porque o Senhor, Ele caminha, ele tem uma direção, Ele nos dá uma direção, mas assim, e se nós não estiver preparados? Se você se arruma bonitinho, tudo, fica lá no portão da sua casa. Antigamente, hoje até tem, né, umas pessoas de perua que param assim, quando é mais idoso, tudo, mas o ônibus não vai parar ali na porta da sua casa, não, entra aí que eu vou te levar para o Parque Dom Pedro, não vai. É a mesma coisa do Senhor, Ele não vai... Ele já deu a direção, Ele já está ali caminhando, Ele já está te dando o que fazer e a preparação. Então, em Romanos fala assim, né? Como que a gente vai fazer? Como que vão anunciar aqueles para quem não pregue? Como que eu vou... tem pessoas esperando para a gente pregar, o Senhor já deu a direção e a gente está lá. Ai, Senhor, ó céus, ó vida, né? E o Senhor falou, eu usei esse exemplo do ônibus porque é um exemplo prático mesmo. Então, assim, quando vocês perdem o ônibus, quem perde o ônibus aqui, como que se sente? Tipo assim, né? Tipo, fica, né? Perdi o ônibus, estou atrasado, fica tudo afobado, fica tudo agoniado, fica tudo desesperado. E, assim, hoje nós temos vários meios, né? Mas, assim, eu estou usando essa parte só, não esquece Uber, esquece táxi, só o exemplo do ônibus.
O ônibus vai levar a gente na direção, no destino que a gente precisa. Porém, a gente precisa estar preparado. Então, se você levar para a palavra, é a mesma coisa. O Senhor, Ele vai nos direcionar, Ele já está nos direcionando. Mas nós temos que estar preparados para poder chegar no objetivo final, né? Só deixa eu ler aqui o que está na introdução. Somos chamados, comissionados e enviados por Deus. O ministério não é fruto do nosso esforço isolado, mas do mover de Deus em nossas vidas. Com o tempo, é fácil nós acostumarmos com a rotina e esquecermos que a obra é dele, e não nossa. Muitas vezes fazemos movimentos próprios, sem direção, e isso gera desgastes, frustração e confusão. Por isso, é fundamental prestar atenção ao movimento de Deus, ao sinal da nuvem, a pequena indicação que antecede grandes milagres. Ou seja, nós temos que observar o mover de Deus. Eu gostaria só que abrisse em Êxodo 32, do 2 ao 5. O Senhor, Ele fala que a gente não se move sozinho, a gente não tem como fazer sozinho as coisas, né? E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. O Senhor trouxe essa passagem porque, assim, Moisés, o Senhor sempre direcionou Moisés, direcionou o povo através de Moisés, né? E o Senhor sempre estava ali falando com Moisés para falar ao povo. E aí, quando Moisés subiu lá para poder falar com o Senhor, Arão, o povo ficou tudo indignado, tudo agoniado, tudo preocupado. E agora? Moisés está demorando. E Arão, ele resolveu, né, pegar tudo lá e fazer um Deus para o povo. E por que veio isso? Porque, assim, nós somos enviados pelo Senhor. E a gente, muitas vezes, por conta da gente se afobar, ou de, o Senhor está demorando para fazer, o Senhor, a gente vai fazendo as coisas com as nossas mãos, do nosso jeito. Então, assim, quer ver, muitas vezes fazemos movimentos próprios, sem direção, e isso gera desgastes, frustração e confusão. Arão, ele foi sem direção de Deus, porque Moisés já estava lá buscando a direção de Deus. Moisés já estava lá ouvindo a voz de Deus. E se vocês lerem essa passagem de Êxodo 32, vai ver que o próprio Deus falou: Moisés, desce lá, porque o povo se perdeu totalmente. E aí Moisés, ainda com misericórdia, ainda ficou intercedendo para o povo. Não, Senhor, não precisa destruir o povo, não. Não, Senhor. Então, assim, você vê que quando o Senhor dá uma direção, porém a gente fica querendo fazer da nossa forma, do nosso jeito, e isso gera desgastes, gera frustração, esforços desnecessários, porque não era isso que era para Arão ter feito. E aí, olha que é a confusão que dá. Então, assim, nós somos enviados pelo Senhor. Então, ficar atento no que o Senhor está nos direcionando. A nuvem sempre direcionava. A nuvem era o próprio Deus. Então, a nuvem ali direcionava o povo, de dia, de noite. Quando a nuvem se movimentava, era a hora do povo ir, era a hora do povo se manifestar. E quando a nuvem não se manifestava, a gente tinha que ficar na direção, quieto. Então, quando Moisés, essa passagem do Senhor colocou no meu coração, porque quando Moisés subiu para falar com Deus sobre os 10 mandamentos, tudo lá que tinha, Arão, ele ouviu o povo. Ele não ouviu a direção de Deus, ele não ficou lá esperando atento até Moisés voltar. E isso gerou uma confusão total ali naquele meio do povo, né? Aí em 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 2:3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Uma coisa também que o Senhor chamou minha atenção foi o quê? Às vezes a gente, pois sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Se nós olharmos para um quartel, olhar para guerras, olhar para essas situações de guerras, vocês vão ver que sempre tem os dois lados da guerra, lógico, mas sempre um lado está sempre defendendo a parte dele, o outro lado também, os dois têm razão. E assim, se você olhar, observar o soldado não descansa, o soldado não distrai, porque se o soldado distrair, ele morre, né? Então, assim, nós devemos sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O Senhor, Ele não dá esse sofrimento para a gente para morrer. Tipo, não, você vai ficar ali sofrendo para morrer. Não, o Senhor não faz isso. Mas nós somos soldados de Cristo. Então, nós devemos sofrer essas aflições sabendo que nós estamos trabalhando para o exército do Senhor. Estamos trabalhando para Jesus Cristo. Então, assim, nós não temos tempo de ficar distraído.
Nós não temos tempo de fazer as coisas sem direção do Senhor. Nós não temos tempo de olhar e falar, não, eu fui para fazer a campanha os 12 dias e agora eu vou descansar, né? A gente precisa entender que é o tempo todo nós temos que estar de prontidão, porque o Senhor, nós fazemos parte do exército dele. Em 1 Coríntios 3, 9, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura e de Deus e edifício de Deus. Não podemos nos mover por iniciativa própria. Muitas vezes o zelo sem direção nos leva ao cansaço e à frustração. Em Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. O movimento de Deus é para a comunidade. Então, assim, não é para nós sozinhos. O Senhor vai revelar algo para mim, vai mover para mim. Não, a gente está aqui para transbordar. E o transbordar do Senhor é para a comunidade, é para as pessoas, não é para nós. Então, assim, a gente não pode olhar e falar assim, não, o Senhor está falando tudo para mim, eu estou enchendo, estou me enchendo. Nossa, glória a Deus, aleluia. Não é para nós, é para a gente transbordar para as pessoas. Então, assim, quando Deus ele vai nos dar a direção, Ele vai nos falar, mas só que é para nós transbordarmos para a vida das pessoas. E a gente tem que tomar cuidado, porque se nós não estivermos assim, atentos ao movimento do Senhor, a gente perde todo o percurso. A gente faz igual Arão fez. A gente olha assim, a gente destrói uma comunidade por conta de porque não estamos dando ouvido à direção do Senhor. A gente perde pessoas, a gente faz coisas assim, desastrosas mesmo, né? Movendo-se com a nuvem. Eu estou aqui acompanhando, mas tem algum esboço aqui, mas a gente vai, né? Em Êxodo 13, 21, 22, diz, pode pôr para mim, amor? E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E o 22... Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Vocês podem perceber que esse versículo é antes do que eu estava lendo em Êxodo 32, ou seja, o Senhor ele sempre dava direção para o povo, né? Sempre o Senhor estava ali acompanhando ele. De dia ele colocava uma coluna, de noite a parte do fogo, e aí o Senhor sempre estava protegendo o povo, sempre dando a direção. E aí, se você olhar mais para frente, você vê que ainda Arão fez tudo isso. E eu só estou usando esse versículo de Arão porque queimou no meu coração bem forte mesmo, de como quando a gente faz coisas sem a direção do Senhor, como a gente faz coisas que não deveria, né? A direção do Senhor é muito importante. Então, o Senhor ele não deixa a gente enganado. Assim, pode falar assim, o Senhor não me avisou. Ele avisa. Ele sempre nos avisa em tudo. Ele sempre nos dá alerta, Ele sempre nos mostra o que Ele quer. Não adianta falar que o Senhor não avisa porque Ele avisa. Eu só vou usar um exemplo porque eu lembro que é um exemplo meu. Eu lembro que quando o Lucas ele teve um problema muito sério, eu lembro que o Senhor me mostrou um sonho e eu falei com a Lisete. Falei assim, Lisete, aconteceu isso, eu sonhei isso. Aí eu lembro do rosto dela porque ela falou assim, você orou? Sim, orei. Ela, então confia no Senhor. A mesma coisa que eu sonhei estava acontecendo comigo naquela semana. O Senhor sempre nos avisa, seja para coisa boa, seja para coisa ruim, seja para, fica atento porque vai acontecer algo na sua vida. Ele sempre nos avisa, a gente não pode ficar desapercebido. Então, às vezes, o Senhor coloca uma pessoa na nossa frente, Ele avisa. A gente está para transbordar. E hoje aconteceu uma coisa estranha, né? Estranha não, eu sei que foi Deus. Mas eu estava, minha sogra e minha cunhada estavam em casa e ela estava esperando para ir embora, só que era perto agora das 6 e pouco da tarde, ela estava lá no portão, e eu fiquei no portão. Chegou um rapaz assim, deve ser da Nigéria, da África, não sei. Ele chegou com muita dificuldade de falar, porque ele não sabia falar português. Aí começou a falar tudo. E aí ele começou a explicar porque ele estava precisando, ele queria carpir o chão para poder ganhar um valor, para poder ele pegar uma condução do ônibus intermunicipal para chegar num lugar que eu esqueci o nome agora, porque a Andréia estava até entendendo o que estava falando. E aí o Senhor falou assim, vai deixar ele de mão vazia? Falou bem forte no meu ouvido. Eu falei, eita, Jesus. Aí eu entrei para dentro de casa, sempre lembro o que a Elisete ensina para a gente. A gente pode falar de Jesus, mas a gente não pode deixar pessoas com fome, né? Fiz um lanche e tudo, peguei um valor, dei na mão dele, aí ele falou assim, eu não posso comer agora porque eu estou num propósito com o meu Criador. Eita, aí eu falei assim, nossa. Aí a Andréia falou, mas você pode levar? Ele, posso. Aí ele pegou, levou, e ele falou assim, eu vou carpir. Assim, não precisa não, que o Senhor abençoe o seu caminho. Aí eu já entendi. Aí eu peguei e falei assim, aí ele foi andando, ele veio andando na rua, levantando a mão e glorificando o nome de Deus. Falei, olha Jesus, o Senhor ele está alertando a gente não pode ficar brincando. Ele vai preparar coisas para a gente não pode agir, não. O Senhor falou, meu ouvido, eu poderia ter estado distraída ali, porque estava minha cunhada, estava minha outra cunhada,
E ele falou, eu estou com muita vergonha de fazer isso. Eu não sei quando Deus vai me tirar dessa humilhação. Ele falou bem assim. E o Senhor falou, vai deixar ele embora de mãos vazias? E aí, olha como Deus está fazendo com a gente. É da forma dele, e eu acredito que Deus vai pôr em cada uma das nossas vidas algo. Então, a gente precisa estar atento, porque o movimento dele está aí. Então, a gente não pode ficar disperso. E se acontecer alguma coisa, Senhor, não é à toa. Não é à toa. Por que eu ia lá fora aquela hora? Eu não ia. Então, a gente precisa ficar atento ao movimento do Senhor. Então, deixa eu virar aqui a página, porque o vento fica voando tudo, né? É melhor, né, pastor? Só por enquanto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí tem aqui na parte 3, né, que fala de discernimento e sintonia. Nós precisamos estar com muita intimidade com Deus, né? Porque o Senhor, Ele quer isso da gente. Não tem como a gente conhecer a Deus se a gente não conversar com Ele, não dialogar com Ele, não conhecer a palavra dEle. Essas coisas são fundamentais nas nossas vidas, né? E no 4 diz assim, ó, evitar distrações e cargas desnecessárias. Aí tem os versículos, não vou ler todos, né? Mas, assim, uma coisa que o pastor falou no QR Code, que é Tiago 5,16, que diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Pode colocar para mim, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele falava no QR Code de pedir ajuda. Então, às vezes a gente está caminhando, a gente pensa que é caminhar sozinho. E não é para a gente caminhar sozinho, é para a gente pedir ajuda, uns com os outros, sabe? Chegar ali e dizer, olha, eu estou precisando... E falou na campanha nesses dias para a gente pedir ajuda, para a gente não se sentir sozinho, para a gente não deixar de conversar. Não é conversar com qualquer pessoa, é com quem pode te ajudar. E isso ficou também, né? E uma coisa também que no finalzinho da lição está assim, perdoar e deixar ir são essenciais para não ficar preso ao peso de ofensas e mágoas. Irmãos, de verdade, a mágoa e a ofensa prende a gente. Não tem jeito. A gente fica preso a vida toda. Eu falo assim que teve um ano que vocês sabem, né, que eu tive a reconciliação com meu pai, porém eu fiquei 35 anos carregando uma coisa no meu coração, uma bobeira, porque se eu tivesse, talvez, 35 anos, assim, vamos supor, 10 anos a menos, eu teria ficado mais 10 anos com essa unidade com meu pai. Ou seja, por causa de mágoa, por causa de ressentimento, por causa de falas. Às vezes a gente fica carregando coisa no nosso coração e a gente não caminha. E o Senhor está ali, ó, movimentando para a gente fazer tudo. Às vezes o Senhor já fala, como que Deus fala com a gente aqui nessa igreja? Sobre perdoar, sobre liberar o coração. E às vezes a gente fica carregando alguma coisinha boba e impedindo o mover de Deus nas nossas vidas. Então, assim, Deus perdoa. Se não consegue caminhar, perdoa, libera. E vive o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Não se distrair com religiosidade ou orgulho. O orgulho é outra coisa que acaba com a gente, né? Tipo, eu falo para você, porque a Zé está aqui do meu lado, ela sabe que é uma pessoa muito orgulhosa, e de vez em quando ela fala, isso aí é orgulho. Aí fala, ai, Jesus, né? Ela sempre fala, isso aí é orgulho. Então, assim, o orgulho destrói as nossas vidas. Tem uma... pode pôr para mim Provérbios 16, 8? Diz assim, ó... É 16, 8? Eu acho que eu confundi, que é o que falava de orgulho. Eu acho que eu confundi o versículo. Fala que o orgulho, ele destrói, né? Mas eu acho que eu confundi é 16, 18. Está 8, né? 16, 18. Isso. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Que ali também tem umas versões que é o orgulho. Ou seja, o orgulho destrói a gente. O orgulho de a gente não ceder, o orgulho de a gente não perdoar, o orgulho de a gente não ouvir a voz de Deus. Porque às vezes o Senhor fala conosco, a gente não quer seguir aquilo. Nem tudo que o Pai fala para nós a gente quer. E aí o Senhor, Ele é o nosso Pai, né? Aqui todo mundo é filho, todo mundo já foi filho. Quantas vezes o Pai fala alguma coisa a gente não gosta? Mas a gente tem que obedecer, porque o Pai, quando é o Pai terreno, né? O Pai fala, a gente obedece porque tem medo, obedece porque vai apanhar, obedece porque vai castigo. E com Deus não precisa da gente ter esse medo, né? O Senhor vai nos castigar, Ele vai bater na gente? Não é bem assim, né? Mas a gente não quer aquela direção, né? A gente pega de novo o exemplo. Por que o povo não esperou Moisés descer lá e ver o que Deus tinha para eles? Não, o povo não quis esperar o Senhor, o que Moisés ia trazer. E aí acaba ruim. Eu acredito que se Moisés não tivesse intercedido pelo povo, o Senhor, a palavra fala lá que o Senhor ia destruir, que Ele ia fazer uma nova geração através de Moisés. Mas Moisés intercedeu. Mas hoje a gente não precisa disso, né, irmãos? A gente não precisa de não ouvir a Deus. Então, assim, o orgulho destrói as nossas vidas. O orgulho, às vezes, de reconhecer que somos falhos,
Ah, não, eu não errei, não. Quantas vezes a gente pega a criança, você pega 2 crianças, ah, mas foi ele, não, mas foi ele. A criança fica com essa birrinha, né? E às vezes a gente fica com essa birrinha com o pai, com Deus. Então, precisa entender que o orgulho precisa ser quebrado das nossas vidas. A gente precisa deixar o Senhor tratar os nossos corações de todas as formas. Porque a gente não está aqui para transbordar, porque se a gente não ceder no orgulho, a gente vai transbordar orgulho para as pessoas. E a gente não precisa disso. A gente tem que entender que nós estamos aqui, a gente ouviu tantas palavras, mas o que é o transbordar. E o transbordar do mover de Deus também é importante. Porque se nós ouvimos a voz de Deus e transbordamos, vai caminhar. Mas se nós ouvimos a voz de Deus e segura para nós, Senhor, eu não quero ceder nessa área, eu não quero mudar nessa área, a gente não vai transbordar na vida das pessoas. Então, a gente precisa entender que o orgulho precisa ser quebrado nas nossas vidas também. Amém? Aí aqui, uma coisa, Deuteronômio, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 32, 52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Todo mundo sabe, né, que Moisés, por conta da atitude dele, ele não pôde entrar na terra. E aí eu gostaria que eu fazer uma dinâmica com vocês rapidinho. Eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos, rapidinho. Fecha os olhos. Imagina um lugar bem bonito, assim, imagina o céu ou o mar, uma coisa que você acha bem lindo que o Senhor fez. Quando eu estava meditando nisso, eu estava olhando para o céu. E o Espírito falou algo bem forte no meu coração. E eu gostaria que vocês também sentissem isso. Agora imagina Jesus pegando a mão de vocês, cada um de vocês, e levando na porta do céu. E vocês contemplando o reino. Vocês olhando a mesa, olhando a cadeira que vocês iam sentar diante do rei. Agora imagina Jesus falar assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Qual é o sentimento que vocês sentem? É difícil, porque Moisés ele não entrou na terra aqui, né? E ele contemplou a terra. Pode abrir os olhos. Ele contemplou a terra. Ele viu a terra. Imagina a gente pegar e chegar diante do céu e ver o céu e Jesus falar, pode sair daqui que eu não te conheço. E não é conhecer assim, né? É o conhecer de relacionamento. A gente sabe que é o relacionamento, uma vida com Ele, mas a gente não poder entrar na terra, entrar no reino de Deus, sabe? O Senhor falou bem forte, porque a gente precisa se livrar desse orgulho, dessa religiosidade, dessas coisas que amarram a gente, porque a gente tem um sério problema de correr esse risco de não entrar na terra, não entrar no reino dEle. Então é forte. Então a gente precisa entender que nós devemos ouvir a voz do Senhor, o mover que Ele está fazendo nas nossas vidas. Amém? Se não pensarmos na eternidade, não transbordamos na vida das pessoas. A gente não está aqui para viver a nossa vida só, a nossa vida terrena. Sabe que a Bíblia ela tem várias promessas para nós nessa terra, mas a nossa esperança é o céu, é o reino dEle. A nossa esperança é viver na eternidade. A gente não pode olhar para as pessoas e não sentir dor porque aquela pessoa não vai para o céu com a gente. A gente não pode, não falei de Jesus para ela, outra pessoa fala. E se aquela pessoa está na nossa mão? E se o sangue dela ficar cobrado da gente? Eu sempre dei o exemplo de vocês aqui, para vocês, da minha amiga, que ela morreu e a Sheila falava assim, o sangue dela está na minha mão, porque ela não falou do amor dela, do amor de Deus, de Jesus para ela. E ela morreu sem conhecer Jesus. Não sei se deu tempo. Então, a gente precisa entender que o transbordar não é só para nós, assim, eu estou transbordando na presença do Senhor, estou transbordando do amor do Senhor. Não, a gente tem que transbordar a eternidade na vida das pessoas, porque o movimento do Senhor, o que Deus estava fazendo com o povo, era levar eles à terra prometida. Então, assim, simbolicamente, o que nós estamos vivendo aqui é levar as pessoas à terra prometida. Qual é a terra prometida para nós? O reino, os céus. Então, o nosso transbordar para a vida das pessoas é a eternidade. Então, a gente está aqui levando as pessoas para isso. Se nós não entendermos que é isso que Deus quer, a gente vai só ficar aqui vivendo a vida um dia após o outro e pronto. Né? Aí a pessoa morreu, nossa, a pessoa morreu. Ela é cristã? Não, ela passou por nós. Né? Fulano está doente, a gente pode ter a oportunidade de ir lá no hospital visitar. Não, outra pessoa vai. Não deu tempo. Esse negócio de não dar tempo, gente, é muito sério. Eu lembro que quando a gente trabalhava com o encontro com Deus, eu lembro que eu tinha um tio, né? E ele é o meu tio mais amado que eu tinha. Assim, de todos os meus tios, ele era o mais querido meu mesmo. Eu sempre passava, quando era criança, na casa dele e tudo, e aí ele tinha um problema no coração. E eu lembro que a gente estava na correria, tudo, né? Trabalhando, essas coisas. E aí ele falou para minha mãe assim, fala para a Natália vir me visitar. Ela vai esperar eu morrer para ela me visitar no caixão. Isso era numa sexta, eu acho.
Aí a mãe falou, seu tio falou para você visitar ele. Eu disse, mãe, eu vou. Aí ele operou naquele final de semana, aí minha mãe falou, o seu tio está bem. Aí quando eu falei, mãe, então eu vou visitar ele. Aí passou 2 dias, ele morreu, porque o organismo rejeitou o coração dele. E eu lembro que me deu uma dor de remorso tão grande, que eu nunca senti remorso na minha vida, mas eu senti na vida do meu tio. Quando eu cheguei no caixão dele, eu senti dor de remorso. Não é dor assim de saudade, não, foi dor de remorso. Porque eu poderia ter dado um jeito de ir, entendeu? Eu poderia ter dado. A gente pode dar um jeito de falar do amor de Jesus para todas as pessoas que passar por nós. E aí eu fiquei muito triste, e eu lembro assim que eu falei, Deus, nunca mais me deixa eu ter essa dor de remorso. E assim, no possível, gente, eu sempre dou um jeito de fazer. Eu lembro que a minha avó ficou doente, aí a minha tia falou, vem visitar a avó, falou para minha mãe, né? Minha Natália, eu vou, eu lembro até que eu falei com a Elisete, falei assim, ela falou, você já sabe como é a dor. Eu fui lá ver minha avó, minha avó faleceu lá, mas eu não tive essa dor porque eu consegui chegar até ela. Então, assim, pega esse exemplo e leve para a vida, assim, para as pessoas. Né? A gente está numa campanha de transbordar. Então, Senhor, eu preciso transbordar a eternidade na vida dessa pessoa. Eu preciso transbordar a eternidade na vida daquela pessoa. Quantas pessoas que a gente tem conhecimento que passa por nós? Não é olhar, né? Igual hoje na oração a gente estava aqui, não é olhar assim, não, se der tempo. Não, manda uma mensagem, fala do amor de Jesus, fazer a nossa parte é importante, para a gente não ter essa dor de remorso, sabe? Porque a pessoa morrer, saber que passou por nós. Eu dei o exemplo do meu tio, porque eu senti essa dor de remorso. Mas uma pessoa passar por nós, a gente saber que ela morreu, e a gente não falou do amor dele, é uma coisa muito triste. Porque parou a pensar, a gente pensa muito na gente. Né? A gente pensa muito, não, eu quero viver no céu, eu quero ir para o céu, mas o Senhor conta com nós. Nós somos soldados de Cristo. Soldado não se distrai, soldado não descansa, soldado não perde tempo, soldado não dá tempo para perder, porque se ele perder tempo, se ele distrair, ele morre. Eu lembro uma vez que eu assisti um filme de guerra, e eu achei muito interessante, porque o soldado eles estavam ganhando a guerra, e eles usavam um capacete, e aí o soldado falou assim, ufa, essa foi por pouco. Ele levantou o capacete e levou um tiro no filme, né? Morreu. E é assim que acontece com a gente. Mesmo se a gente se distrair, que vai acontecer, o inimigo está o tempo todo de prontidão para nos derrubar, sabe? E aí, uma coisa, no 6 também, né? Devemos confiar plenamente em Deus. A necessidade de ir até o fim, no movimento da nuvem. Confiar totalmente no Senhor. A gente não pode dispersar. O Senhor, Ele tem um plano, Ele tem algo. Ele ia direcionar aquele povo para aquela terra prometida. Moisés era o líder. Então, assim, sabe, quando eles chegam diante do mar ali, e agora? E o Senhor vai e faz com que eles passem pelo mar. Aí, se vocês olharem todo o contexto, o Senhor sempre cuidou. Não tinha comida, mandava o maná. Eu queria carne, mandava carne. Deus foi até, né, bem enfático, assim, vou dar carne até sair pelas narinas, né? Porque o povo reclamava demais, né? E assim, o Senhor, Ele sempre proveu para o povo, Deus, Ele sempre proveu para o povo. Então, assim, Ele nunca desamparou o povo, Ele não desampara nós também. Apenas precisamos estar atentos e confiar em todo o cuidado que Ele tem para as nossas vidas, porque Ele já está nos dando a direção, Ele já está ali. Então, assim, não fica com medo, né? Vamos transbordar? Vamos transbordar, e o Senhor está ali, dando a direção para nós, e tem que confiar nele, porque é o que a palavra fala. Abraão, ele confiou em Deus para prover o cordeiro, mesmo diante da prova de oferecer Isaac. E ele confiou, né? Se você olhar o tema lá, que eu não teria coragem de dar meu filho, mas Abraão, ele deu o filho, e o Senhor, ele proveu. Deus providenciou água para Ismael, mesmo quando parecia impossível. Mesmo quando as respostas já estão diante de nós, o desespero e a distração podem nos impedir de enxergar os recursos de Deus. A gente pega a Agar, né? A Agar estava chorando ali no deserto, toda desesperada, colocou o menino lá para morrer. Mas Deus, Ele foi lá e proveu, né, a água para ele, proveu todo o que precisava. E às vezes, por causa do desespero, a gente quer resolver as coisas da nossa forma. Um exemplo bem claro é quando Abraão mesmo, né, de Isaac, o Ismael, a Sara lá ficou toda agoniada. Não, então pega a Agar aí e faz um filho com ela, a filha da promessa. O Ismael não era o filho da promessa, mas aquela agonia de querer resolver com as mãos, né, aquele negócio de querer resolver da sua forma, aí veio Ismael. E não era Ismael, era Isaac. Entendeu? Então, mas assim, e aí não julgando a Sara, porque quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Vou dar meu jeitinho, porque Deus não está dando nenhuma resposta, Deus não está fazendo nada, eu vou dar meu jeitinho de resolver as coisas. E aí é onde a gente destrói muitas coisas. Né? Então, assim, precisamos ficar muito atentos, confiar nele e esperar a hora que a nuvem vai se manifestar. A hora que a nuvem levantar, então vamos, agora é a hora de ir. Agora a nuvem abaixou, então vamos esperar um pouquinho, porque agora não é hora de fazer nada. Então, assim, Deus, Ele sempre nos
direciona para a coisa certa, né? Não sei, humildade para sensibilidade. Isso aqui é uma coisa bem forte também, que é assim, poderia colocar para mim Joel 2,14? Deixa eu ver se é esse. Já está acabando já, gente, já estou terminando. Quem sabe se não se voltasse e se arrependerá e deixará após uma bênção e oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? E o Neemias 9:1. Só para... E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Aqui fala sobre umidade para sensibilidade. E o Senhor falou, e eu achei interessante porque hoje o Senhor falou de manhã na oração, porque já estava feito isso aqui. O Senhor, Ele requer da gente arrependimento. E é de voltar para Deus. É a chave. Eu sei que o Senhor falou muita coisa, mas precisamos se arrepender, todos nós, né? Como a pastora falou que o tema é para nós, todos nós precisamos se arrepender. Assim, quando fala de se vestir de pano de saco, de colocar cinzas, é sinal de humilhação. E não é humilhação para o povo lá fora ver, Senhor, olha como eu... Não, é a gente se arrepender, ter a humildade diante de Deus, Senhor, eu não sou nada. Sem a tua presença, sem o Senhor, eu não sou nada. Então, a gente reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, aonde nós não transbordamos, aonde a gente não fez. Senhor, eu me arrependo hoje, porque é hoje, né? Cada dia o Senhor tem uma porção. O hoje é o arrependimento. O arrependimento de tudo que a gente ouviu aqui até agora, se arrepender para que a gente possa transbordar realmente o que o Senhor tem para fazer na vida das pessoas através de nós. Então, assim, voltar para Deus, chame a atenção de Deus com o coração quebrantado, humilhado e arrependido. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Não tenho muito, assim, eu até fiquei um pouco temerosa, porque era a lição do pastor, e eu sei que Deus tem algo assim, né, revelou algo na vida dele, a gente foi orando, Senhor, né, tentando ir na base do que... E o Senhor, Ele quer de nós isso, arrependimento. Arrependimento de não ouvir a voz dEle, arrependimento de... Vamos usar o exemplo de Arão, de fazer o bezerro de ouro, eu vou adorar outro Deus. Qual é o nosso Deus que nós temos colocado no lugar do Senhor? Às vezes é o nosso serviço, a gente fala assim, não, mas ele colocou para adorar. E quantas vezes nós achamos, eu dei o exemplo do meu tio, quantas vezes foi um Deus ali, porque eu poderia ter dado um jeito de visitar ele, e nisso eu não tinha tido remorso, teria feito alguma coisa. Qual é o Deus, qual é o bezerro que a gente está colocando no lugar de Deus? Qual é os brincos que a gente está ajudando ao Arão fazer o bezerro de ouro? Né? Às vezes é um brinco, é uma coisinha boba. Eu estou usando os exemplos assim, né? Exemplos assim que estava na palavra. Mas às vezes é uma coisinha. Não, eu poderia ter deixado essa... Não, eu poderia ter dado mais um tempo, eu poderia ter, sei lá, parado aquela pessoa para conversar. Quais é as coisas que a gente está deixando de fazer? Quais é as coisas que... Eu estou falando porque o Senhor já falou comigo, gente. Então, assim, né, não sei se vocês estão entendendo a seriedade, mas que nós possamos hoje deixar esses bezerros, deixar esses brincos, deixar esses colares, deixar essas coisinhas, porque é as coisas pequenininhas, não é as coisas grandes. Não é, o bezerro quando estava pronto já era grande, mas foram brinquinhos, foram não sei o quê, foram pulseiras de joia, foi um bracelete, todo o povo se ajuntou para fazer um bezerro, ou seja, nós somos uma comunidade aqui grande. Então, todos nós temos uma coisinha que estamos contribuindo, porque senão Deus não ia falar com a gente dessa forma. A gente está deixando um brinquinho aqui, um negocinho ali. Então, assim, nós precisamos entender que somos uma comunidade. Então, deixa o seu brinquinho aí na sua orelha, deixa o seu negocinho aqui. Sabe, se você puder, eu falo assim, se puder, Senhor, eu vou lançar esse brinco de sinal de humilhação, eu não quero esse bezerro, eu quero depender totalmente de Ti, né? Senhor, eu não quero mais agir com as minhas forças, eu quero depender totalmente da Tua nuvem, porque a nuvem é a presença de Deus, ela representa a presença de Deus nas nossas vidas. Então, gostaria que você se colocasse de pés, e vamos estar orando agora. E aí, eu não sei se vocês quiserem vir aqui à frente se humilhar diante da presença do Senhor, se vocês quiserem ajoelhar, eu não sei o que vocês querem fazer diante da presença do Senhor, mas nós precisamos deixar o Senhor agir nas nossas vidas, precisamos deixar essas coisinhas. Nós não podemos contribuir para esse bezerro de ouro ser feito na nossa comunidade. A gente precisa viver o plano perfeito do Senhor. Amém? Então, feche seus olhos, sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Eu vou orar e que vocês possam se arrepender, né? Nós todos possamos se arrepender, na verdade, porque é para nós todos essa palavra. Amém?
Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus.